Três coisas que nos impedem de alcançar uma bênção de Deus ou até um milagre nas nossas vidas. Primeira coisa, esquecermos do que Deus já fez em nossas vidas. Somos peritos nisso, não é? Eu li esses dias um post de um jovem da mídia social. Ele é um historiador muito intelectual e inteligente e fez questão de fazer uma publicação na mídia, lembrando de um milagre de Deus na vida da sua mãe, que, segundo ele, deixou os médicos na época perplexos. Eu me recordei daquele momento, pois ele pertence a uma família que amo muito. Às vezes temos constantemente uma coisa em nós que se chama amnésia. A gente esquece das coisas com muita facilidade. Deixa eu ler aqui Mateus 16, versículos 5 a 12 para você. Passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Disse-lhes Jesus: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos acautelasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Jesus, nesta passagem lida, estava dizendo uma coisa e os discípulos entendendo outra, que não tinha nada a ver. Ainda hoje é assim, viu? Não mudou nada não. Jesus falava para não se contaminarem com as doutrinas dos saduceus e fariseus, e eles estavam entendendo que ele, Jesus, era preocupado com o pão que não haviam trazido. Mas Jesus, como sempre, aproveita qualquer ocasião para dar um aconselhamento ou lição que serve para as nossas vidas. E na ocasião, Jesus lembrou aos discípulos que eles estavam preocupados com o que comer e esqueceram dos milagres que ele já fizera. Inclusive, quando não havia pão suficiente para alimentar uma multidão. Bem, assim como os discípulos, esquecemos muito fácil dos milagres que Jesus já realizou em nossas vidas. Este esquecimento nos leva a tirar os nossos olhos de Jesus e colocá-los nas dificuldades. Lembrar daquilo que Deus já fez por nós estimula a nossa fé e nos faz crer que, da mesma forma que Deus operou no passado, Ele continua operando no presente. A segunda coisa que nos impede de alcançar a bênção de Deus é a incredulidade. Vamos ler Mateus 15, 32 a 38. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: De onde nos viriam num deserto tanto pães para saciar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu-os, e deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Na passagem que li até o versículo 39, da multiplicação dos pães citada por Jesus e que os discípulos haviam esquecido. Os discípulos de Jesus haviam contemplado com seus próprios olhos essa multiplicação de pães, mas pouco tempo depois já haviam esquecido. Provavelmente outros milagres também que Jesus havia realizado, eles nem se lembravam mais.
Talvez por isso Jesus afirmou que o Espírito Santo que ele enviaria os daria condições de lembrar de tudo quanto ele tinha dito. Isto está registrado lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 26. Como lemos nessa ocasião do milagre da multiplicação dos pães, eles estavam incrédulos quanto à maneira de alimentar a multidão. Até disseram para Jesus: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Isto muitas vezes acontece também com a gente. Deus opera vários milagres em nossa vida, mas quando estamos em uma dificuldade, sabe o que acontece? Ficamos descrentes que Deus pode fazer de novo, tem poder de fazer as coisas acontecerem. No livro de Mateus, Jesus conversando com um jovem que queria saber como herdar a vida eterna e que depois de ouvir como agir não gostou nada e foi embora, na sequência do capítulo, mesmo no capítulo 19, versículo 26, Jesus olhou para os discípulos e disse: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essas coisas da incredulidade é séria, meu. A gente não mudou muito não, desde os discípulos. Muitas vezes, ao invés de confiarmos em Deus, continuamos com as nossas descrenças. Terceira coisa que nos impede de alcançarmos uma bênção pode ser o conformismo. No Salmo 37, versículo 4, diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O conformismo também tem sido um dos obstáculos que tem nos impedido de viver uma vida de milagres. Muitas pessoas se conformam com a situação adversa a ponto de não sonhar, não desejar e não lutar para sair de tais situações. O versículo lido deixa claro que Deus concede os desejos do coração, ou seja, Deus só realiza aquilo que está em nosso coração. Se não há sonhos e nem desejos, então não há nada para Deus realizar. Há uma canção da cantora Elaine Martins, cuja letra diz o seguinte: volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. A conclusão que nós chegamos nesse assunto é o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso não precisamos temer as lutas e adversidades da vida, mas temos que lembrar o que Deus já fez por nós, exercitar a nossa fé, não nos conformarmos com situações adversas. Que Deus te abençoe.